já havia explicado, a minha agulha ela tem 0,22 milímetros de espessura. Essa é a espessura ideal para mim trabalhar, por causa que vai penetrar super bem o pigmento. Então você não pode utilizar uma agulha grossa. De 22 a 25 é o ideal. Ela é sistema Easy Click. Depois que eu acoplei a minha agulha na máquina, eu vou passar o papel filme. Existe aqueles protetores que você passa, protetor de cabo que se chama, né? Eu não sou muito adepta daquele protetor, mas eu gosto do papel filme que ele fica bem grudadinho na máquina e ele não fica atrapalhando quando eu tô trabalhando, por causa que a gente movimenta bastante a máquina, né? Então eu aproveito, protejo a máquina e protejo o cabo com papel filme. Ele fica bem isoladinho, não tem perigo nenhum de contaminação. A minha máquina, ela tá higienizada, então já tá estéril, né? Tá tudo certo para mim começar o meu procedimento. Eu quero mostrar para vocês, eu utilizo esse algodão quadradinho, eu vou molhar ele agora, com a mesma água destilada que eu estava utilizando antes. Eu vou molhar todo o meu algodão, deixar ele prontinho aqui para mim utilizar. Porque esse algodão eu vou colocar também dentro da boca da minha cliente para fazer com que a pele fique bem esticadinha. Ok, eu aperto um pouquinho. Olha, fica bem fininho porque já tá bem molhadinho. Eu uso uma gaze, um algodão com uma gaze para poder secar o lábio da minha cliente, caso ela venha salivar, alguma coisa assim. Outra coisa que eu utilizo, se a minha cliente for muito sensível e ela precisar que eu reanestesie o lábio dela, eu utilizo esse anestésico, que é esse TKTX, que tá super famosinho aí no mercado, né? Ele é muito bom para pele aberta e fechada também. Então eu utilizo ele ao longo do procedimento, só que eu prefiro manter ela sem anestésico agora. A gente vai fazer o procedimento, ela tá super anestesiada, o lábio dela tá branquinho de tão bem anestesiado que tá. E depois, quando eu começar a trabalhar, se ela depois de um tempo ela começar a sentir um pouco e precisar que eu reanestesia, eu vou utilizar esse anestésico, mas como eu falei, eu evito. A minha agulha, ela tem que estar cerca de 2 a 3 milímetros para fora da ponteira, então tem que tomar muito cuidado para que não se espalhe pigmento na hora que você tá fazendo a coloração dos lábios. Agora eu vou começar pelo contorno, então você vai observar como que acontece, né, caso acontecer de espalhar pigmento ou não. Eu acredito que não vai espalhar porque eu já estou bem acostumada a fazer com a agulha em 2,5 milímetros por aí. Agora eu vou pegar a gaze que eu mostrei para vocês e vou secar um pouquinho o anestésico que eu passei. Se você vê que saiu um pouquinho a caneta, você pode passar de volta por cima da marcação. Eu não vejo necessidade agora, mas se você for no seu caso, você pode passar, não tem problema. Então, quando você for começar o procedimento, que a gente inicia pelo contorno, você vai sempre esticar muito bem a pele e iniciar. Depois das suas mãos super treinadas, como eu expliquei. Eu tô só com a pontinha da agulha, acompanhando o lápis, a canetinha, né, na verdade. E como eu falei, tem que sentir a pele na ponta da agulha, só que é bem sutil, você não tem que sentir uma vibração muito forte. E tem que ser somente a pontinha, porque você não pode fazer um contorno muito forte também. Você vai fazer um contorno invisível. Ok, eu percebi que acabou o pigmento, eu volto aqui para pegar mais um pouquinho. Coloco só a pontinha da ponteira no batoque. E volto, continuo. Eu já avisei a minha cliente que se ela for sentir algum desconforto, vai ser no arco do cupido, bem levinho assim, é como se fosse um choquezinho.
E na parte de baixo também ela pode sentir, mas é um desconforto, né, dor. Depois que eu fiz a parte do contorno de um lado, eu vou olhar se ficou, se essa tinta pegou no lábio, como que ficou esse contorno, se ficou legal. Então eu passo o cotonete assim bem de leve. Olha só como tá ficando o contorno. Ele pegou, bem fininho. É isso que a gente quer um contorno invisível. Fez uma baguncinha aqui, mas não tem problema, a gente já vai limpar. Olha só, isso aqui já é a tinta, ó, bem levinho. Ficou bem bonito, bem do jeito que eu queria. De novo, com a pontinha do cotonete, eu venho limpando para saber como que ficou esse meu contorno. O legal de trabalhar com uma tinta assim, um tom mais forte, é que você passou, pegou, né? Quando você trabalha com uma cor clara, é mais complicado, assim, você trabalha no contorno e ele quase não aparece. Então, tanto a tinta forte, ela tem que tomar o cuidado de não deixar muito forte, para que na hora que você faça o procedimento ele não fique... Você tem que acompanhar o contorno, porque ficou muito forte, então você vai ter que colorir demais aquele lábio. Como se você escolher uma cor muito clara, a dificuldade às vezes é colocar o pigmento, né, na pele. Ele demora um pouco mais para ser implantado na pele. Por causa exatamente disso, que é uma cor muito clara. Agora a parte de baixo eu fico estirando também o lábio dela. Fico esticando bem a pele. E começo a pigmentar a bordinha. Vocês podem perceber que ficou bem fininho. E como eu expliquei, a Aquarelle Lips é contorno invisível, então ele não é aquele contorno grosseiro que dá para enxergar, ele é fininho. Só você enxerga, para que você tenha um caminho a seguir. Agora eu já consigo pegar um pedacinho de algodão, que tá molhadinho já, e limpar o lábio dela. Aqui, por exemplo, ficou bem levezinho. Se você quiser dar mais uma passadinha com a agulha, para fortalecer um pouquinho, pode passar, para você não ficar perdida. Então eu vou passar ali, só para fortalecer um pouquinho a cor. Só um pouquinho, não muito, para não deixar esse tom muito forte. Eu vou colocar mais algumas gotinhas de água destilada no meu pigmento para deixar ele um pouquinho mais líquido. Eu coloquei 2 gotinhas. Então você tem que perceber que ele tá bem líquidozinho mesmo. Não pode, como se fosse uma outra versão de água. Um pouquinho menos. Eu dissolvendo bem esse pigmento, ele vai assentar melhor no lábio da cliente. Ok, agora como eu havia dito, eu molhei o algodão, agora eu vou pegar um pedacinho dele. Gente, lembra que eu falei que eu molho o algodão para poder colocar dentro do lábio da minha cliente, entre o lábio da minha cliente e a gengiva? Então, quando a gente vai no dentista, eles fazem isso, né? Para ficar bem esticadinho. Agora eu vou fazer isso, vou dobrar o meu algodãozinho aqui. Olha só, ele ficou nesse formato. Tem que ser na horizontal, tá? Não pode ser na vertical. Então, na horizontalzinha, ficou bem dobradinho. Agora eu vou colocar dentro da boca da minha cliente. Então, arrumo aqui, como se fosse um dentista mesmo. Esse é um segredinho que a gente tá passando pra vocês. Ok, olha só como esticou bem. Agora vamos lá, a gente vai começar a fazer
colorir os lábios dela, que é a parte mais legal, né? Ó, eu vou esticar bem, vou pedir para ela deixar o lábio semi-aberto. Eu vou esticar bem esse lábio e vou, conforme eu havia explicado, o meu dedinho eu vou apoiar no rosto dela. Lembra que eu falei que tem que cruzar os dedos em volta da máquina? É isso que eu tô fazendo. E vou fazer os movimentos conforme eu treinei. Vou fazer os meus pixels. Uma coisa legal de você trabalhar com esse pigmento mais escuro, assim, um vermelho, por exemplo, numa boca que é mais pálida igual a dela, é que os pixels eles aparecem. Então é bem legal. E tem que vir bem nos cantinhos, abrindo bem esse lado, esticando bem. Se eu precisar, eu movimento, né? Me movimento o meu mocho, né? Em volta da minha cliente, para que eu possa pegar uma outra angulação que seja melhor para aplicar o pigmento. E sempre começo pelas bordas. Olha só os pixelzinhos. Estão todos separadinhos. Esses mini pontinhos. E mão leve, tá? Não precisa de violência para você micropigmentar um lábio, não precisa você fazer forte. É só encostar a pontinha da agulha. Tá vendo que eu tô trabalhando de uma forma limpa, eu não tô sujando toda a minha cliente, deixando ela desconfortável. O ângulozinho sempre de 90 graus. A minha mão aqui, ela encaixa sobre o rosto da cliente para que eu possa trabalhar. Eu não posso pesar a minha mão sobre o rosto dela também, porque senão você vai trancar a respiração dela. Então você tem que tomar todo esse cuidado, ter leveza para trabalhar. E eu tenho que trabalhar de várias formas, vários ângulos. Eu não posso ficar só numa direção. Eu tenho que mudar a minha direção do que eu tô fazendo. Não posso ficar só, vamos dizer assim, só na horizontal. Não, tem que fazer em todas as posições que você conseguir. Ok, eu colori um pouco o lábio da minha cliente. Agora eu vou fazer a limpeza para ver como que tá ficando, né? Esses pixels, como que tá ficando essa coloração. Tem que ser de forma delicada, fazer essa limpeza, não pode também pegar e passar o algodão sem nenhum cuidado, porque a cliente, ela não quer sentir nenhum desconforto, né? Olha só já a diferença de um lado e do outro. Você já consegue enxergar os pixelzinhos aqui, que são esses micro pontinhos. Agora, continuando, eu tô ouvindo aqui a agulha bater na pele, a minha cliente também tá ouvindo. Olha só, eu tenho que espalhar bem esses pixels, eu não posso ficar numa direção só. Eu tenho que ir espalhando eles e fazendo em vários ângulos para atingir um resultado bem natural no final. E esticando bem essa pele, olha só. Se o espaço é pequeno, você tem que fazer movimentos curtos. Se o espaço é maior, você pode fazer movimentos longos. Isso ajuda também os pixels a se formarem e ficarem bem bonitos. Olha só como o algodão ele ajuda, né, a deixar a boca mais esticadinha. Sem algodão é mais difícil de você esticar a pele. Ainda mais se for uma pele madura, vamos
dizer, né? Você pega uma pele madura, a pessoa geralmente, se ela não tiver um preenchimento, é muito complicado de você micropigmentar a pele dela. Então o algodão ajuda bastante. Olha só a diferença que já vai dando no lábio de cima para a parte de baixo. Lábio superior e inferior já estão bem diferentes, né? De cima tá muito mais lindo. Eu vou passar mais uma camadinha de pigmento na parte de cima e depois vou para a parte de baixo. Eu sempre gosto de dar uma limpadinha na minha ponteira para não ficar sujando a minha cliente, não espalhar pigmento. Então eu tenho já esse hábito de gostar dessa limpeza, porque senão a gente trabalha na bagunça, não dá certo, né, gente? Tem que trabalhar no limpinho. Se você tiver bem nítido, você conseguir enxergar bem nítido o procedimento, é melhor do que você espalhar pigmento, não enxergar o que você está fazendo, espalhar tinta. Olha só, comecei de novo pelas bordas, esticando bem, eu tô sentindo a agulha bater na pele. Vocês estão vendo algum sangramento? Não. Se tiver alguma gotícula de sangue mínima, você não consegue nem enxergar, principalmente porque a gente está utilizando pigmento vermelho, né? Então, para vocês perceberem como não tem sangramento excessivo. Olha só, essa parte aqui do meio, ela tá um pouquinho mais branquinha. Mas mesmo assim eu vou continuar aqui na borda e depois eu vou pra essa parte mais do meio aqui do lábio dela. Só espalhando espalhando uns pixels mais abertos, assim, não muito localizado. Então, de vez em quando, vocês perguntam para a cliente de vocês se tá sentindo bem, tá tudo certo, para saber se ela não tá sentindo uma dor excessiva nem nada, né? E se tá tudo bem com ela mesmo. Que a gente não quer que a cliente saia falando mal da gente, falando que dói muito. Então, se você trabalhar de forma leve, a cliente não vai sentir dor. Ela pode sentir um desconforto, como eu já falei, mas não dor. Como antigamente, né, os procedimentos, as pessoas falavam assim: ai, eu nunca vou fazer esse procedimento porque tal fulana fez e é muito dolorido. Hoje não tem mais isso. Então, olha só, você fica esticando pedacinho por pedacinho. Você não vai vir aqui esticar assim. Não. Você vai esticar pedacinho por pedacinho para poder fazer o estiramento correto da pele. Os cantinhos. Eu pego o meu dedo indicador, puxo, estico bem a pele com o polegar. E assim eu vou depositando pigmento na pele. Vocês estão vendo que em relação à pele o meu ângulo está 90 graus? Claro que aqui eu não vou trabalhar assim, por causa que a boca dela faz curvas. Então é isso que é quando a gente fala 90 graus, você tem que tomar o cuidado de trabalhar, manter os 90 graus. Vamos fazer a limpeza desse lábio. Olha só a definição que ele já tá ganhando. Agora eu venho com a manteiga, porque como eu falei, agora, depois dessa, não é a última passada, porque eu vou voltar e colorir um pouquinho mais.
Mas depois dessa passada de agora, eu vou pegar a manteiga e hidratar o lábio dela. Vou aproveitar para passar embaixo, porque agora eu vou começar a colorir na parte inferior do lábio dela. E olha só a corzinha que linda já que tá ficando. Isso aqui é uma facilidade na vida da cliente ter micropigmentação. Elas só descobrem isso depois que fazem. Ok, agora eu vou remover esse algodão e vou colocar o algodãozinho na parte de baixo pra gente começar a pigmentar a parte de baixo do lábio dela. E olhem, observem só como ficou bonito o desenho que a gente fez. Ficou super natural, acompanhou o lábio dela. A gente não fez loucura, não pegou e saiu pra pele, essas coisas. A gente se manteve no natural, que é o bonito. Agora eu vou dobrar um outro pedacinho de algodão, vou colocar na parte inferior do lábio dela. Então agora eu vou esticar muito bem a pele dela, do lábio. Esse dedinho mindinho, ele fica como apoio, então eu sempre puxo a pele para baixo para poder esticar bem. Então, gente, na parte de baixo também tem que ficar esticando bem a pele. Começar sempre pelas bordas. Sempre fazendo com a pontinha da agulha. Fica 2 a 3 milímetros para fora do cartucho, mas você não vai colocar toda a agulha na pele, você vai colocar só a pontinha. A pontinha ela vai bater na pele. E assim ela pigmenta. A parte de baixo eu sempre pego, quando eu quero esticar bem, para pegar essa parte um pouco interna aqui do lábio, eu pego os meus 2 dedos, o indicador e o polegar, e eu puxo um pouquinho para baixo o lábio inferior dela, para que eu consiga, né, alcançar com a minha agulha, porque se eu ficar assim, ó, você tá vendo que não alcança? Por isso que a gente tem que dobrar o lábio dela para fora. Assim você consegue pigmentar super bem essa região sem maior desconforto, tanto para você como para tua cliente. Porque é muito frustrante você tentar pigmentar uma região e você não conseguir por causa do ângulo. Isso tudo foi formas que eu adaptei de conseguir trabalhar com as minhas clientes. Então eu tô passando para vocês não passarem por isso também, que eu já passei. Que são os macetezinhos, né, os truquezinhos que a gente faz, que a gente aprende só para trazer benefício para o nosso procedimento. Formas de trabalhar que às vezes você nem imagina que um detalhe assim faz toda a diferença. Gente, então tem algum outro ângulo que acaba não aparecendo, mas é a mesma linha de posicionamento do dermógrafo. Eu tô fazendo da mesma forma como eu tô fazendo no outro lado, onde tá aparecendo, tá? A gente não consegue pegar todos os ângulos bem certinho. Mas sempre se mantenha nos 90 graus e sempre fica fazendo em unidirecional. Ok, agora eu volto, dobro outro algodãozinho e vou colocar de novo na parte superior agora. Quando eu vejo que o fio, o cabo ele vai me atrapalhar, eu passo atrás do meu pescoço e assim ele não me atrapalha. Aí eu estico super bem de novo. Começo como se fosse do início.
Sempre lembrando que esses cantinhos, quando a gente faz eles bem feitinho, o procedimento fica bonito. Não pode esquecer desses detalhes. Já tá anestesiadinho de novo. Ela não tá sentindo nada agora. Tá bem tranquilo. Dê uma atenção especial para as bordas, porque é as bordas que deixam o procedimento definido, o lábio bem definido, bonito. Quando cicatrizar, ele fica com a corzinha definida, né? Porque se você não definir bem essa borda, não fica legal depois. Aí desbota muito rápido. Eu finalizei a parte superior, agora eu vou para a parte inferior para que eu possa finalizar também. Como o pigmento ele é super bem implantado, você não precisa pigmentar muito, né? Você não precisa ficar horas e horas pigmentando esse lábio. Não, você vai pigmentar com uma cor até o tom que você vê que fica bacana para tua cliente, fica bonito, fica natural. E depois disso você já percebe que ficou legal e não precisa mais fazer. Você percebe que ficou uniforme o tom. Agora de novo eu vou dobrar o algodão. Se o algodão estiver saindo do lábio, tem que empurrar de volta para dentro da boca. E tem que se manter ali, para que fique bem esticadinha a pele. Gente, então finalizamos esses lábios. Eu vou falar para vocês qual que é o truque para você ter um lábio, uma foto bonita. Então, não é nada especial, mas que faz toda a diferença. Você passar uma base depois que você terminou o procedimento, você vai colocar um algodão com uma água gelada sobre o lábio da cliente para ele fazer com que a cor acenda um pouco mais e também para caso ficar inchado, né, ele desinchar um pouquinho. Mas assim, ela não inchou nada, ficou bem tranquilo. Depois do algodão a gente vai passar uma base na pele dela para que a foto fique bonita, porque a gente não precisa passar nenhum filtro, passar Photoshop, essas coisas que modificam o procedimento e não é a realidade, né? Então a gente precisa só dar um jeitinho na pele às vezes da tua cliente. Qual que é a durabilidade desse procedimento? Caso a cliente tomar os devidos cuidados em casa, ele vai ter uma durabilidade de 2 anos nessa tonalidade. Claro que ainda tem o retoque, o retorno dela pra gente. Então a gente fez o procedimento, depois de 30 dias ela retorna para mim dar uma olhada como que ficou o procedimento, se cicatrizou legal, se ela quer fazer mais um retoquinho para dar uma revitalizada mais na cor, que é uma cor um pouquinho mais forte, porque geralmente a gente tem uma ótima cicatrização, mas igual eu sempre falo, tudo depende de organismo para organismo, então não dá pra gente presumir que esse lábio vai cicatrizar perfeito. Não, a gente fez o nosso trabalho, implantou da forma perfeita, mas como vai cicatrizar depende do organismo dela, dos cuidados dela. Então, quando ela volta para nós no retorno, por isso que eu não chamo de retoque, porque se você falar retoque, a tua cliente ela vai pensar o quê? Ah, eu tenho o direito desse retoque. Se você falar retorno, ela vai vir para você dar uma olhada. Então, muitas vezes a pessoa ela não precisa de retoque, entendeu? Então, tem que avaliar muito isso. E isso depois de 30 dias.
Agora eu vou fazer aquele gelinho que eu falei com algodão e depois a gente vai passar uma basezinha na pele dela para ficar show de bola. Gente, terminamos o procedimento, eu vou mostrar para ela o resultado. E um resultado super natural, né? Gostou da cor? Eu amei. Ficou muito lindo. Já não gosto de batom vermelho. Para mais informações do nosso curso completo de estética, clique no primeiro link na descrição.